Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre continente americano, relevo. O que é relevo? Vamos estudar aqui melhor. Junto nessa aula comigo está o Val. Oi, Val, seja bem-vindo! É isso aí, vamos lá então? Objetivo: identificar as principais formações do relevo americano. Entender a importância do relevo para o continente americano. Então, sempre que a gente fala de relevo, você entende assim, poxa, as pessoas procuram morar próximo a planícies. Por quê? Porque é onde dá para construir as suas residências, fica mais fácil de desenvolver, de se deslocar. As áreas planálticas, ou seja, as áreas mais altas, o nome já está dizendo planalto, plano alto, fica mais difícil de deslocamento, e aí as pessoas acabam procurando áreas de planície, tá? Apesar que nós aqui no Paraná vivemos uma área meio acidentada. Vamos refletir um pouco então. O que você sabe sobre relevo? Você gosta de estudar essa questão? Poxa, tem gente que mora nas regiões mais altas, tem gente que mora em região bem mais baixa. Qual é a importância do relevo para o nosso dia a dia? Você só vai entender a importância do relevo se você estiver indo de bicicleta para algum lugar que seja todo acidentado. Daí você vai perceber, pô, sobe morro, desce morro, sobe morro, desce. Daí você vê, ai meu Deus, é difícil mesmo. A região em que você vive é mais montanhosa ou mais plana? O que você acha aí na sua cidade? Como é que é? Mais planinho, assim, retinho? Ou tá cheio de acidentes geográficos, assim, cheio de subida e descida? Relevo da América, aqui, nosso continente, ok? O relevo é um fator muito importante no processo de ocupação. Como eu falei, as pessoas procuram fixar residência próximo a lugares planos, porque fica mais fácil de se deslocar. E exerce grande influência na distribuição da atual população. Claro que existem pessoas que vivem lá nos altos das montanhas, tem gente que escava morro para poder morar. Claro, aqui no Paraná existem leis ambientais quanto a isso, mas existem outros estados que tem aí a questão, eles escavam morro e acabam construindo sua residência ali. A costa leste, aqui ó, vamos classificar então, quando a gente observa o mapa, a gente tem que classificar como oeste e leste, tá? Por isso é chamado costa leste, porque está pro lado de lá, tá? A costa leste foi a primeira a ser ocupada e explorada pelos colonizadores europeus. Por quê? Pela facilidade de entrada. Ok? Os portugueses, os europeus, eles entraram por aqui, que foi a área em que eles acharam mais fácil. Claro que depois foram se deslocando, mas primeiro aqui próximo a esse litoral, pela proximidade geográfica. A população estabelecida na costa oeste, ó, entenda aquilo que eu falei, leste, oeste, quando você olha a Rosa dos Ventos, concentra-se em áreas mais de baixa altitude, mais sujeitas a vulcões ativos e terremotos. Então essa é uma área mais baixa, então está mais sujeita ao tectonismo das placas. Então isso é mais preocupante, tá? Então existe a questão da ocupação primeiro no leste, depois aqui no oeste, mas essa ser uma região mais sujeita a vulcões. Então aqui um exemplo, né? Uma figura do relevo na América do Norte. Destaque ao Monte Apalache, ok? A Serra Madre Oriental, ali na região do México. As grandes planícies, Monte Mackenzie, Monte do Alasca. O Alasca, lembrando, ele está aqui próximo ao Canadá, mas é território dos Estados Unidos na América, ok? Montanhas rochosas, tá? Aqui tá dando destaque para cada área. E Serra Madre Ocidental. Se lá era oriental, aqui é ocidental, ok? Também lembrando, oriental sempre a parte leste, ocidental sempre a parte oeste. O aprofundamento da escavação no famoso Grand Canyon, você já viu em algum filme? Já estava ali olhando, ai, o Grand Canyon, que todo mundo já comentou, já falou, que é uma grande área, olha aqui, ó, rochosa, muito legal. Foi causado pela água do degelo. O quê? Então é uma região em que passou água de gelo?
Sim, gente, o gelo, ele causa aí uma diáclase, vamos dizer assim. Ele entra no ambiente e ele faz uma abertura, porque ele dilata. E quando ele dilata, ele começa a causar aí, então, deformações, que foi o que aconteceu aqui. Portanto, também tem sua origem na glaciação ocorrida há 10 mil anos. Então, todas essas escavações que vocês veem nas rochas do Grand Canyon, eles acreditam ter ocorrido por causa do degelo. Ok? Que daí foi fazendo esse derreteu, congelou e foi ali modificando a área do Grand Canyon. O processo erosivo do Grand Canyon já ocorria desde o período pré-cambriano. Então, quando a gente estuda aí as fases evolutivas do planeta, a gente tem a fase pré-cambriana. E nesse período, então, o Grand Canyon já passava por alterações. Então, aqui a gente vai ter um monte de rocha escavada, tá? Pelo degelo, que é bem interessante se a gente for parar para analisar. Então, aqui toda a área do Grand Canyon, aqui você pode observar, né, todas as diferenças existentes na rocha por causa desse movimento aí que a gente estudou do degelo. Então, agora é a sua vez. Considerando o que aprendemos sobre o relevo presente na América do Norte, elabore sua resposta de forma comparativa, destacando as principais características da costa leste e da costa oeste. É bem facinho, você só vai lembrar ali qual a característica da costa leste, qual a característica da costa oeste e vai fazer uma anotação, ok? Você vai ter um tempinho então para responder, vamos lá? E então, pessoal, conseguiram responder? Lembrando aqui um pouco sobre formas do relevo. Existe planalto, planície e depressão.
Planalto, as partes mais altas, o nome já está dizendo, planalto, plano alto. Planície, as áreas suavemente inclinadas, e depressão, as áreas mais baixas do relevo em relação ao solo, em relação ao nível do mar. Ok? E aí a gente falou sobre a ocupação norte-americana em relação à costa leste e à costa oeste. Vamos ver aqui então. Uma comparação. Era mais ou menos assim que você tinha que ter feito. A primeira a ser a costa leste, a primeira a ser ocupada e explorada pelos colonizadores europeus, pois sua localização favoreceu a ocupação humana. Eles chegaram ali pela proximidade geográfica, foi mais fácil de se estabelecer. Daí depois foram indo para as outras áreas, mas a princípio foi ali. Possui planícies litorâneas, costeiras, o Montes Apalache e a Serra Madre Oriental. Na costa oeste, para o outro lado, possui áreas de baixa altitude, mais sujeitas a vulcões ativos e terremotos. Opa, então aqui na parte oeste está mais sujeita, né, aí a terremotos, aos movimentos tectônicos das placas. Montanhas rochosas e montes do Alasca. Então, América do Sul em relação ao relevo. Vamos ver aqui quais são os montes de destaque? Temos Maciço das Guianas, ali na Guiana, né, não na Guiana Francesa, mas para a Guiana. Planícies e depressões da Amazônia, opa, que pega aqui a parte, né, da Amazônia, não só da Amazônia brasileira, né, mas da Amazônia dos outros países, da parte da floresta. Cordilheira dos Andes, que você já ouviu bastante falar, né, que o pessoal vai esquiar, vai passear ali nessa região. Planalto Central Brasileiro e a Planície Platina. Então, são essas as áreas de destaque no relevo relacionadas ao Planalto, ou seja, as regiões mais montanhosas, as regiões mais altas do relevo aqui na América do Sul. Então, agora é sua vez. Considerando o que aprendemos até agora sobre relevo americano, responda as questões. Qual tipo de relevo é predominante no Brasil? Planalto, planície ou depressão? E que tipo de relevo é predominante no local onde você mora? Você pode dizer aí para mim? Então agora você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá?
E então, pessoal, conseguiram analisar aí onde você mora, como é mais ou menos o Brasil? Como é a região onde você mora? Tem mais áreas de subida, é mais plano ou são áreas mais baixas que o nível do mar? Você consegue entender isso na hora que você observa? Ou você foi pesquisar lá? Se foi pesquisar, tá bom, quer dizer que você está interessado. Então vamos ver. No Brasil predominam os planaltos, ou seja, as regiões mais altas, tá? Acima de 300 metros, dependendo do autor, ou 200 metros, dependendo do autor do livro que você estiver lendo. Assim como no estado do Paraná, que também predominam planaltos. A gente vai observar aqui grandes áreas montanhosas presentes, né, em todo o estado do Paraná. Eu já pude estar em algumas, né, aqui eu já fui no Pico Paraná, eu já fui no Pico Marumbi, né, conhecer aí essas grandes áreas planáuticas aqui da nossa região. Perfil longitudinal. Então aqui você vai observar o quê? A questão está dividido em América do Norte e América do Sul. Vamos olhar aqui primeiro a América do Norte. Então as questões de grande elevação ou baixa elevação relacionada ao perfil, né? Você está olhando aqui de lado, por isso perfil. Então, em relação à altitude, de 0 a 4.000 metros de altitude. Então, vai ter a cadeia da costa e a Serra Nevada, tá? E o Monte Whitney, com 4.418 metros de altitude, ok? Depois ali, a planície central. Opa, professor, então planície ali, a área mais reta, você observa, ok? Daí vai ter o Monte Apalache e o Monte Mitchell, com 2.037 metros. Esse, o perfil leste do relevo da América do Norte. Então, vamos olhar aqui o perfil leste-oeste do relevo da América do Sul. A nossa parte de 0 a 4.000 metros também, tá? Então, vai ter o Lago Titicaca. Já ouviu falar do Lago Titicaca, que é o lago mais alto do mundo? É interessante esse nome, né? Titicaca, que vai ter aqui, ó, o Corupuna, La Paz, né, que é essa região, e o Ilhampu, ok? Daí aqui Santa Cruz de la Sierra, aí o Pantanal, que é uma área alagadiça durante todo o ano, ok? Que é uma área mais de planície, tá? Próximo ao Rio Paraguai, o Rio Araguaia. Daí a questão de Brasília, o Rio São Francisco, que também aí é um rio que leva, né, o abastecimento hídrico para várias partes do Brasil que quase não tem esse recurso hídrico. Serra do Espinhaço, olha aqui o destaque, e a planície costeira. Opa, planície costeira, ou seja, próximo ao mar, planície, uma área suavemente inclinada, ok? Então aqui a gente tem o perfil longitudinal da América do Norte e da América do Sul, de leste a oeste, ok? Então agora é a sua vez, presta atenção aqui. Analise o perfil longitudinal, aquela questão toda ali de subidas e descidas. Na América do Sul, escreva qual formação do relevo encontra-se abaixo de 500 metros de altitude. Então a gente viu ali alguns nomes e ali do lado tinham os números. Então, qual desses estava abaixo de 500 metros de altitude? Como é chamada essa região? Ok? Então, agora você vai ter um tempinho aí para responder. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram fazer aí a questão de análise, estudo do solo, de questão de horizontes aí, da parte mais alta, da parte mais baixa? Precisava fazer uma análise mesmo. Então, ali, na formação do relevo, que se encontra abaixo de 500 metros, porque a gente viu que tinha de 0 a 4.000, tá? Planalto, planície e depressão. Então, no que se encontra abaixo de 500 metros de altitude, podemos destacar a planície costeira. Ou seja, tiveram aquelas grandes elevações montanhosas e próximo ao mar, uma área mais de planície. Por isso a gente entende ali a importância. As pessoas vão morar próximo a essa planície costeira, porque vai favorecer o desenvolvimento econômico dessa região e as pessoas vão buscar fixar a sua residência ali. Já nas áreas mais planálticas, fica mais difícil, né? Porque até a pessoa chegar lá no alto do morro, até tem quem construa, né? Faz lá aquelas estradas para chegar mais no alto. Mas tem toda essa questão de mais dificuldade, até mesmo para chegar à água e todos os outros fatores, ok? Então, pessoal, nessa aula nós estudamos sobre o relevo do continente americano, classificando aí então em planalto, planície, depressão, tá? Principalmente ali a planície costeira, ok? Suas características e importância para a ocupação humana. Ou seja, como há essa dificuldade ou facilidade do ser humano estar fixado ali, nas montanhas ou nas áreas de planície, sempre próximo à água. Então tá bom, espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!